Alô, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma nova aula de geografia, mais uma vez geografia geral, e a gente agora vai entrar num novo assunto. Vamos falar hoje sobre Europa. Legal? Vou compartilhar minha tela com você para que a gente possa acompanhar aqui. Aliás, eu vou acompanhando aqui em relação até ao material de vocês, tá? Estão vendo aí? Eu quero ver uns mapas, por isso que eu estou compartilhando esse material contigo. Então, a primeira coisa que eu queria te mostrar é o seguinte: a gente vai falar nesse primeiro momento sobre a questão natural, o quadro natural da Europa, e a gente vai falar também sobre a questão populacional da Europa. Então, a respeito do quadro natural europeu, primeiro a gente está aí com um mapa da Europa, com todos os seus países, né? Um grupo de países bastante. O grupo é grande, porém com países de dimensões relativamente pequenas, com exceção da Rússia, que é um país que tem uma parte europeia e uma parte asiática. A gente tem alguns países que são insulares, ou seja, são ilhas, né? E está aí então o desenho do mapa do continente europeu. Muito bem. Com relação ao seu relevo, a Europa é uma região que, como você pode ver aqui, ó, ela tem grande parte do seu relevo com terrenos mais baixos, mais novos, do período quaternário, relevos de origem sedimentar e tal, mas mais lá pela planície russa do que no restante da Europa. E você tem alguns relevos que são cadeias montanhosas na Europa. Então você tem um litoral extremamente entrecortado, né, todo recortado, e essas cadeias montanhosas, você vê aqui, ó, são essas que estão pintadas de marrom. Aqui a gente reconhece aquele grande bloco rochoso chamado de Alpes europeus, né? Aqui embaixo na Península Ibérica você tem os Pirineus, aqui embaixo você tem os Balcãs. E o que isso tem de importante? O fato desse relevo montanhoso ser um relevo relativamente novo, é um relevo do período terciário, e por ser um relevo do período terciário, apresenta características de instabilidade geológica. Então, Europa é um continente onde também ocorrem terremotos, e também onde ocorre o surgimento de vulcões, principalmente na Península Itálica, que é essa área aqui, ó, que você está vendo, onde você tem tanto terremotos, volta e meia você ouve assim, terremoto atinge a Itália, a região sul, Sicília, Nápoles, e promoveu tantas mortes, tantas vítimas e tal. E você tem dois grandes vulcões na Itália, o Etna e o Vesúvio, que historicamente também são vulcões bastante ativos. Mas não é só nessa região, é toda essa área aqui, ó, no litoral do Mar Mediterrâneo, ao sul do continente europeu, apresenta essa instabilidade geológica, mas é mais comum na Itália. Agora, outra região também onde tem muito vulcanismo é essa ilhazinha aqui, ó, que a gente identifica como Islândia. Ela, na verdade, é uma ilha vulcânica. Ela se formou a partir de um vulcão submarino que surge ali naquela cadeia submersa chamada de dorsal mesoatlântica. Então, volta e meia, os vulcões islandeses também entram em erupção e a fumaça que eles soltam vai atingir o continente europeu, provocando uma série de consequências, como, por exemplo, um caos aéreo que atingiu a Europa aí há uns 5, 6 anos atrás. Então, assim, geologicamente, a Europa pode ser considerada uma região que tem atividade intensa geológica, apesar de ter algumas planícies. O fato de ter essas planícies faz com que sejam relevos sedimentares, né? Faz com que em alguns lugares dela você tenha ocorrência de jazidas de petróleo, como, por exemplo, essa região da Rússia, o que foi uma das razões que provocou talvez assim a derrocada de Hitler, porque no meio da guerra ele, sem ter por onde explorar petróleo dentro do continente europeu, ele teve que se aventurar em invadir a Rússia para a procura de petróleo. E foi aí que os russos entraram na guerra contra ele, rasgaram o acordo que eles tinham feito antes da guerra e
a partir daí foi um momento da decadência do exército alemão e provavelmente a grande razão pela qual Hitler e os alemães perderam a guerra. Então, tem a ver com um quadro natural europeu, né? Uma questão histórica, uma questão geopolítica que está diretamente relacionada ao quadro natural. Bom, com relação à parte climática da Europa, é importante a gente chamar a atenção, antes de mostrar aqui as paisagens europeias, o fato de que a Europa ela está localizada numa faixa de clima temperado, naquela parte, o Trópico de Câncer passa mais ou menos ali no meio da África. Então, todo o continente europeu está acima do Trópico de Câncer, ou seja, está dentro da área temperada, e aquelas partes mais ao norte da Europa, essas aqui, estão numa área já que é cortada pelo Círculo Polar Ártico, ou seja, já estão dentro de zonas polares, né? De uma zona polar. O que isso acaba conferindo à Europa? Um clima bastante ameno, frio em algumas regiões, né? Ocorrência de neve, temperaturas bastante baixas, mas a Europa tem dois fatores muito interessantes que vale a pena a gente chamar a atenção aqui na sua questão climática. Primeiro, o fato de que você tem um litoral muito recortado. Então, a Europa é um continente que, em toda essa região litorânea aqui, sofre os efeitos da maritimidade. O que a maritimidade faz com o clima? A maritimidade é aquela influência na qual o oceano, o mar, faz com que o clima se torne mais úmido, mais chuvoso, e ele interfere nas variações climáticas. Porque quando você tem uma região próxima ao oceano, a tendência é que as variações sejam menores, né? A temperatura nem sobe demais e também nem desce demais. Já quando você se desloca para o interior, no caso da Europa, aí, que você vai para aqueles países mais lá para dentro, a Áustria, a Ucrânia, a própria Rússia, a tendência é que o efeito seja o da continentalidade. Então você tem o clima temperado continental, enquanto no litoral você tem o clima temperado oceânico. A diferença do continental é que ele tem temperaturas mais rigorosas, tanto sobe muito mais no verão, como também desce mais no inverno. Então, e também um clima mais seco. O que isso vai atingir, o que isso vai provocar na Europa? Você vai ter, próximo do litoral, a tendência de formação de florestas, porque é um clima mais úmido, e no interior você vai ter aquela paisagem que a gente identifica como estepes, muito típica da Rússia. Tá? Uma das coisas interessantes também é que a Europa é atingida em cheio por essa seta aqui, ó, que é a corrente do Golfo. E essa corrente do Golfo ela tem um papel importantíssimo no clima europeu. O grande papel que ela exerce é no fato de que ela, por ser quente, ela aquece o clima do litoral da Europa. Então, esse litoral da Europa acaba ficando mais ameno, né? Mesmo no inverno, a tendência é que não haja congelamento, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que haja uma diferença bastante sensível entre os climas do litoral da Europa ou os climas do interior da Europa. Bom, vocês devem estar ouvindo aí uma serra elétrica que tem uma obra aqui perto da minha casa. Infelizmente, eu não tenho como evitar que esse barulho esteja nos atrapalhando. Bom, com relação aos aspectos humanos da Europa, uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção é o fato de que ela é uma região que é um mosaico absoluto de grupos étnicos e populações diferentes. E a Europa é um continente que tem uma configuração populacional em relação à questão da idade, do crescimento, um tanto homogênea. A tendência dos países europeus é que eles tenham poucos jovens. As pirâmides etárias são pirâmides envelhecidas, países com populações idosas bastante numerosas. E essas características fazem com que a Europa seja assim considerado um continente velho. É um continente que sofre coisas que o resto do mundo não sofre, como, por exemplo, populações que estão, a princípio, apresentando características de extinção, né? Populações que, na verdade, estão começando a diminuir ao invés de aumentar. Isso tudo acontece porque as taxas de natalidade no continente são muito baixas. São continentes já
muito desenvolvidos economicamente, socialmente, então acabam apresentando características de populações que já fazem um planejamento familiar há muito tempo, já não tem mais um grande número de filhos, o que é uma característica típica de países mais pobres. Então, você tem países aí como Alemanha, França, Áustria, Itália, que você está tendo um crescimento vegetativo negativo, ou seja, populações em processo de diminuição. Uma outra coisa que é característica da Europa e também tem a ver com o processo de envelhecimento da população europeia é que a expectativa de vida é muito alta em função da elevadíssima qualidade de vida. Então as pessoas vivem muito. Só que isso está começando a se tornar uma bomba relógio dentro do continente europeu, porque você não tem jovens para trabalhar, você não tem renovação dessa população ativa e você tem uma elevação do número de idosos. Isso acabou criando um problema dentro da Europa. Por quê? Porque para que as economias pudessem continuar funcionando, alguns países começaram a encarar e pensar na possibilidade de importação de mão de obra. Ou seja, trazer a mão de obra de fora, o que significa trazer imigrantes. O grande problema é que a Europa, nesse ponto, esbarra numa outra característica típica da região, que é o fato de que eles são extremamente xenófobos. O europeu é um povo, quer dizer, estou generalizando, né? Mas os povos europeus tendem a ser extremamente preconceituosos com relação aos estrangeiros. E isso acaba criando uma situação problema, porque você precisa do imigrante para trabalhar, mas ao mesmo tempo você rechaça o imigrante porque você não quer que ele participe da sua população. Então existe um número bastante grande de imigrantes na Europa, só que eles são extremamente segregados, são extremamente maltratados, não são exatamente absorvidos pela sociedade dos países europeus. Então isso, inclusive, é uma das grandes explicações para o fato de ter havido um fenômeno agora, um fato político importante, que foi o Brexit, que foi a saída do Reino Unido do grupo da União Europeia. Por quê? Porque eles tinham uma posição extremamente radical em relação à questão da entrada dos imigrantes ou refugiados. Já outros países, como a Alemanha, que é uma liderança, achavam que esses imigrantes deveriam ser aceitos. Bom, essas diferenças, essas etnias e essas não aceitações europeias também vão, de alguma maneira, interferir num outro assunto, que é a questão dos separatismos. Mas isso a gente só vai falar na outra sequência aqui da aula que eu vou fazer, tá bom? E aí a gente fala sobre esse assunto depois. Então, deixo um abraço aí para vocês, tá legal? Tchau, tchau. Encerro aqui a aula.